Você pode ter os problemas familiares, no sentido de que vou conversar sobre trabalho aos domingos. De repente, aqueles defeitos que a gente conhece como irmãos vêm à tona no meio do trabalho e tudo mais. Tem esse lado. Mas tem um outro lado, que são pessoas que estão com você, que querem o seu bem, que não te prejudicariam, que acreditam em você, enfim. Tem esse lado da família, que é um lado que você não compra, você não contrata. Toda sociedade tem seus desafios. Agora, imagina quando o sócio divide a vida, a casa e os sonhos com você. Cíntia e Denis toparam esse risco e começaram juntos. Na vida, nos negócios e na decisão de construir algo que dure mais do que qualquer contrato. Começaram a empreender no Brasil e hoje são fundadores da The Brokers, consultoria que ajuda brasileiros a dolarizarem seu patrimônio por meio de imóveis nos Estados Unidos. A empresa é familiar, a rotina também. Eles são sócios, casados e colocaram a família para jogar junto. Inclusive os filhos, que ainda adolescentes já participam da operação. E aí mora o desafio, porque empreender em família exige clareza, respeito e acordos muito bem firmados. Mas quando dá certo, o resultado é uma potência compartilhada, propósito em comum e um legado que não depende só de lucro para fazer sentido. Cíntia fala com precisão, Denis com estratégia e ambos com verdade. Nesse episódio a gente vai conversar sobre como é dividir a vida e os negócios com quem se ama, sobre como empreender em casal sem se engolir nesse processo e sobre como é liderar fora do país sem perder sua origem e sua essência no caminho. Se você quer aprender a colocar a família dentro da empresa sem deixar que o amor vire confusão, esse episódio é para você. Cíntia Sávio e Denis Pinheiro no A Sucessora. Ah, que lindo. Legal, que fofo. Que lindo, adorei, obrigada. Também adorei. Fiquei emocionado aqui. Eu também. É um jeito diferente da gente apresentar os nossos convidados. Nossa, achei sensacional, adorei. Não é? Uhum. Fiquei emocionado. Eu Depois também. vocês vão receber esse vídeo. Obrigada. E vamos lá, vamos falar sobre os desafios, porque vocês têm 2 negócios em família. É isso Isso mesmo. quer dizer que dá muito certo, porque senão teria parado em um só. Vocês têm 2 negócios, uma incorporadora, que fica aqui no Brasil, e vocês têm a The Brokers, que é essa imobiliária que ajuda os brasileiros a dolarizarem seu patrimônio. Então, para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi, né, esse início de vocês, para que vocês começassem essa vida, e já faz anos que vocês estão nesse processo, né, e tá funcionando, e como vem funcionando. É isso aí. Acho até que antes mesmo dessas duas que a gente tem, a gente já teve outras empresas que a gente sempre juntos, né? Ou 100% juntos, ou parcialmente juntos, mas a gente sempre foi junto, desde namoro, né? A gente estava namorando, a gente já abriu uma loja de roupa feminina, a Cíntia ficava à frente, eu ficava na época numa multinacional que trabalhava como executivo, e ela ficava à frente da loja, e sempre ali junto, só que não era fácil, ainda mais quando a gente era jovem, né? É isso mesmo. Eu acho que tudo que a gente fez a vida inteira foi sempre juntos, sempre um apoiando o outro. Logo que a gente começou a namorar, a gente abriu essa loja, como ele falou, a gente ficou alguns anos com ela, depois a gente vendeu a loja. E eu sou formada em Direito, né? E fui seguir minha carreira na advocacia. O Denis já tinha uma carreira nessa empresa que ele trabalhava. E mesmo em carreiras separadas, a gente sempre apoiou um ao outro, sabe? Então, pra gente, quando a gente decide empreender junto, não foi uma coisa assim de outro mundo, porque a gente sempre, a vida inteira, um apoiou o outro, e por mais que as carreiras fossem separadas, a gente interpretava como se fosse um único objetivo, sabe? Então... A gente é sócio na vida, né? Exato. Que é muito mais profundo, né? Foi lindo ver ali. É lindo a gente falando aqui, mas na hora, na prática, no pega pra capar... É. Né? Não é tão poético, Não no é. dia a dia. Não é. E passa a ser mais lindo ainda, porque quando você olha para trás de todos os obstáculos que vencem nessa jornada, né? Porque cada um tem uma... A gente em casa, a gente fala que tem 2 alfa, né? Porque minha esposa aqui é alfa. Também é firme e forte. Então não é fácil. Então que cada um tem uma percepção de mundo diferente.
um foco um pouco diferente, né? Cada um tem uma expertise um pouco diferente. E foi, assim, não foi simples nem fácil cada um achar seu espaço. E então, porque a gente tem o costume de dividir muito, de compartilhar muito e de se meter em tudo também. Então é difícil para a gente dividir o espaço e deixar o espaço de cada um mais claro e saber que aqui um comanda, o outro comanda. Para a gente, eu acho que isso é uma dificuldade para a gente, porque a gente divide muito tudo, né? Até o prato de comida. É verdade. É só porque ela não é taurina, né? Você não é taurina. Não. Taurina não que às divide prato de comida. É que às vezes a gente vai no restaurante e quer experimentar 2 pratos. Aí cada um pega um, depois a gente troca. Mas não é porque foi natural que é fácil, né? Natural porque, como a gente sempre se apoiou, então depois a gente resolveu apostar em um outro negócio juntos, que foi a incorporadora, né? E a gente passou muitos desafios no início da incorporadora, que eu acho hoje, olhando para trás, acho que não seria possível se nós dois não estivéssemos juntos ali, sabe? Mas, por outro lado, tem no dia a dia uma série de dificuldades, né? Que muitas pessoas, inclusive, optam por não empreender em casal, em família, por conta dessas dificuldades, né? Mas eu acho que quando você consegue superar elas ou viver apesar delas, você se torna mais forte como casal, como família, sabe? Porque, como ele falou, né? A gente já tem o costume de compartilhar um com o outro, só que quando a gente está falando de empresa, cada um tem as suas funções e as suas responsabilidades, né? Então a gente tem que respeitar a decisão do outro, mesmo não sendo o que você faria. Só que quando isso é com uma pessoa de fora, parece que a gente aceita de uma forma diferente, não sei. Mas quando é com alguém da família, você fica é mais difícil de você aceitar, né? É igual aquela história de criança, eu vejo muito nesses perfis que falam sobre educação infantil. Quando você tem assim, né, teu filho, você tá lá tomando um copo de suco, e aí ele derruba o copo no chão, você vai falar, poxa, olha o que você fez, não prestou atenção, você quer lá. Agora, se é uma visita que tá na tua casa, você, não, imagina, não se preocupa, eu limpo. Aquele copo que custou, né, tipo, R$1.000 o copo, não, imagina, não se preocupa com o copo. Então, assim, a gente tem se quando é alguém de fora, que a gente não tem tanta relação, tanto convívio, a gente passa pano quente, entendeu? Agora, em casa, a gente perde esse filtro, né? A gente simplesmente vai e externa aquilo que vem na nossa cabeça, das nossas emoções, né? E por outro lado, a pessoa que está recebendo isso, ele espera o oposto, né? O oposto. Já que a pessoa querida, eu espero mais compreensão, eu espero mais uma atitude, na verdade, mais parceira e menos impositiva, crítica, né? Exatamente. Então, esse é um desafio significativo. Mas a gente falou bastante da questão da incorporadora, né, da dificuldade no começo da incorporadora, mas tem, assim, a questão dos Estados Unidos foi também, pra gente, interessante nisso, sabe? Às vezes a gente está numa reunião, aí eu preciso estar nos Estados Unidos com uma certa frequência, às vezes maior do que a família consegue estar. Sim. Aí o que acontece? A sócia Cíntia fala, não, você tem que ir. Aí daqui a pouco a gente chega em casa, a esposa Cíntia fala, não, mas você tem que ir. São aqueles dois chapéus, é o chapéu que você veste do tipo da esposa que fala que queria que tivesse aqui e o do outro da sócia que fala, não, mas tudo bem, eu sei que você tem que ir. Isso principalmente no início, né? No início aconteceu muito mais isso, né? De saber que principalmente quando a gente estava começando os negócios nos Estados Unidos, a gente ficava aqui no Brasil e ele ia e aí era engraçado isso mesmo, né? E qual foi, assim, o primeiro grande embate de vocês, assim, como sócios? Teve algum que vocês se recordam? Você lembra de algum? De um primeiro? Eu lembro de vários, mas não desse de primeiro. Ou do mais relevante, vamos colocar assim. Não o primeiro, mas o mais relevante. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem ali é uma característica que sempre gera embate. Né? A Cíntia, ela é visionária e idealizadora. Então, ela enxerga lá na frente e, cara, é pra lá que eu vou e mira lá. E ela tá sempre querendo, trazendo coisas novas, transformar. Então, ela vai pra lá. E eu sou a pessoa já, tá aí, como é que vai fazer isso? E eu sou o cara da planilha, né? Então, aí começa, aí eu fico tanto tempo na planilha que ela perde a energia do lá. Então, assim, esse é o embate mais, acho que, complicado das duas personalidades, talvez. Acho que sim. Mesmo que a gente venha evoluindo ao longo do tempo,
né? A gente ficava assim, por muito tempo sofrendo com isso, eu acho, sabe? Acho que sim. Como ele falou, né? Como eu, enfim, chego a ser meio doida às vezes, né? Porque eu vou tendo ideias novas e quero fazer e tal. Por outro lado, ele é o cara do planejamento, ele precisa ter tudo muito bem planejado e a gente precisa encontrar sempre um meio termo, porque a gente não pode embarcar em toda e qualquer ideia que eu tenha ou fazer tudo porque a gente perde foco. Mas também a gente não pode ficar Preso na planilha. preso na planilha, porque nunca vai estar 100% planejado. Então a gente tem que chegar no meio Coisa que, termo às vezes, disso, você tem né? que assumir o risco, né? O risco, Só que exato. assim, o ideal é que seja um risco calculado. Do tipo, exato. ok, a gente consegue ir até aqui. Se a gente chegar nesse ponto e não estiver dando o resultado que a gente quer, a gente muda a rota, dá um passo para trás, né? Muda a direção. Na Só que, por construtora, outro lado, se você for todas as vezes assim, você acaba perdendo foco, porque você acaba abrindo muitas frentes e você não dá conta de fazer, né? Então, e eu já sofri com isso, mas, enfim, minha cabeça não para de pensar em possibilidades. Mas você sabe que é isso que eu acho que é muito bonito de ver na empresa familiar. E assim, a empresa familiar de um modo geral, e a gente eu tava falando disso com outro convidado que a gente gravou ainda agora, sobre o caso da CIMED. Então, por exemplo, eu acho incrível quando eu vejo aqueles vídeos que eles colocam lá nas redes sociais. Eu até falei, ok, é rede social, a gente sabe que com certeza existem conflitos entre eles e tudo mais, mas aparentemente aquilo que eles transmitem é que existe uma harmonia muito, muito boa entre os familiares. E ali a gente tá falando de. São dois sucessores, né, da segunda geração e tem pelo menos uns 5, 6, sei lá, da terceira geração. Mas é essa harmonia, esse convívio, essa coisa de família que é tão gostosa. Porque você pode sim ter numa sociedade que não é familiar esse contraponto que vocês têm, né? E isso que é positivo nas sociedades, quando os sócios, eles se complementam. Porque quando eles são muito parecidos, existe uma chance ou de não olhar para os riscos. Então, imagina se fossem duas Cíntias, né? Então, só iria sempre à frente com muito entusiasmo e tal, mas sem tomar conta sem estar com o pé no chão. Se fosse o contrário, se fossem dois Denis, também talvez expandisse pouco quanto deveria, porque talvez não teria muito esse apetite da aventura, do risco. Então, só que quando você tem isso, você pode ter isso numa empresa, numa sociedade que não é familiar, mas quando você tem isso numa sociedade familiar, existem muitas outras coisas que eu acho que potencializam o resultado do negócio. Porque, assim, é literalmente um único propósito, é uma missão de vida do casal pensando na família, né? Tanto que quando vocês começaram lá atrás, vocês não tinham as crianças, hoje vocês têm, então vocês percebem o quanto isso também vai passando para eles, né? Então, eu acho que essa sinergia da família, quando trabalha junto, potencializa mas muito mais o crescimento da empresa, né? Eu acho que sim. Eu acho que faz a empresa ir mais longe e eu acho que faz a família ficar mais forte também quando tem o mesmo objetivo, né? A gente estava conversando outro dia com um casal que também empreende junto e eles estavam falando assim, nossa, se a gente não empreendesse junto, um não ia entender a rotina do outro, né? Eles estavam falando isso e aí a gente começou a pensar e falar que talvez isso acontecesse com a gente também, né? Porque só quando você empreende junto, você passa pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, você tem o privilégio de poder também crescer junto, né? E você compartilha uma visão, como você falou, né? Todos juntos por uma mesma missão, né? É porque é muito difícil. Eu vejo assim, principalmente quando você tem duas pessoas que têm o estilo de vida, uma profissão, assim, completamente diferente. Completamente diferente. É igual você pensa um piloto, né, ser casado com, sei lá, uma pessoa que só cumpre ali o horário dela das 9 às 18, ou coisa, entende? Tipo assim, Sim. a vida de um piloto não entende. Então, as pessoas têm uma tendência também a se aproximar. E dá muito certo quando você tem alguém que seja muito parecido com você nesse sentido. Parecido não no estilo de ver a vida ou coisa assim, mas isso, né? Essa rotina, que compreenda a rotina, né? Sim. Isso é muito interessante. Agora, o que vocês aprenderam juntos sobre limites, sobre acordos, sobre clareza de papéis?
enquanto sócios, assim, casal e sócios? O que vocês aprenderam? E aí, vai lá, amor. Eu Você tenho que- primeiro. Eu vou fazer uma piadinha Que masculina a minha aqui. mulher tem sempre razão. Que a minha mulher sempre tem razão. Muito bom. A outra piadinha masculina, se a mulher tendo sempre razão, ela vai estar sempre feliz. E ela sendo sempre feliz, eu vou também estar sempre feliz. Sempre feliz. Agora você fala sério. Agora você fala. Resumindo, foi isso que eu aprendi. É brincadeira, mas funciona. Na prática, assim, ó, eu acho que essa é uma verdade, mas que, na verdade, assim, se a gente ficar só vivendo dessa forma, você não vive, né? É importante a gente pensar um no outro, na evolução do outro. Então, a gente sempre está tentando eu ajudar a Cíntia a crescer, ela me ajudar a crescer, ela me tolerar onde eu ainda não consegui evoluir, porque a tolerância é muito importante, porque como casal que divide o trabalho e depois vai para casa, né, você tem as suas ineficiências, as suas fraquezas no Sim. trabalho e também como pai, como marido, né? Até emocionalmente falando, né? Emocionalmente falando. Principalmente, eu acho que emocionalmente falando, assim, como pessoa, assim, que somos falhos, né? E isso, a gente, de certa forma, se a gente não tiver essa maturidade de tolerar entender momentos do outro, vai virar uma briga infinita. Então, assim, às vezes uma pessoa vai estar mais estressada, outra pessoa no outro momento vai estar mais estressado, e quem está mais calmo vai ter que entender e ser aquele momento de ajudar a pessoa a suportar ali. Sim. E sempre tá ali tentando escutar, mesmo na hora que a gente acha que não tá escutando. Vocês fazem, assim, terapia, coisa assim, ou não? É uma coisa que vocês nunca... Não, nunca fizemos. É um dom natural, então, Sabe, de lidar, Nunca assim. fizemos. Algumas vezes a gente discute e fala que a gente precisa fazer, mas nós nunca fizemos. Não, porque assim, Mas a nem gente todo sempre mundo- conversa bastante, sabe? Porque nem todo mundo tem essa clareza, esse entendimento de conseguir compreender o outro. Porque por mais que, eu vejo muito isso também, casais que continuam casados, isso não tem nada a ver com vir a se separar ou não, mas existe uma incompreensão muito grande e aí eles vivem em conflito. Então, assim, às vezes você busca um recurso externo para te dar discernimento, sabedoria, para você lidar com essa vida, principalmente quando você tem negócios em conjunto, né? Mas por isso que eu perguntei, porque é difícil você ter esse discernimento, essa sabedoria para lidar com isso. É verdade. Acho que a gente, como ser humano, a gente não tolera alguns erros da outra pessoa, esperando que ela deveria ser assim ou de uma outra forma, uma forma melhor. Mas a gente espera que tolerância com relação aos nossos erros, né? Então, isso traz um desequilíbrio nas relações, né? Porque ao mesmo tempo que eu quero que sejam tolerantes com os meus erros, eu muitas vezes não sou tolerante com os erros dos outros, né? Acho que o Denis falou aqui que da tolerância, né? Acho que isso é muito importante, né? Porque nós, como ele falou, nós somos falhos, né? Sim. E eu acredito que não tem melhor remédio do que a conversa. Eu acho que a terapia deve ajudar bastante. Conheço, inclusive, casais que fazem e que têm ótimos resultados. A gente nunca fez, né? Mas a gente conversa bastante também, né? E pode ser um dia bem fazer, Possa sem ser, problema nenhum. A gente nunca fez, não é por mal. A gente vê com bons olhos. Mas acabou que a gente Uma coisa que a gente tem, assim, nunca deu tempo. Tô brincando. não tá dando tempo. Nunca deu tempo. Mas durante tem que achar uma aeromoça que seja psicóloga. Mas brincando. uma coisa que a gente sempre faz é o seguinte, desde que a gente começou a namorar, a gente sempre foi muito intenso. Então a gente se via todos os dias durante o namoro. E assim foi indo na nossa vida, e a gente optou, todas as nossas opções, né, principalmente na carreira da Cíntia, depois na minha, foi de forma que a gente estivesse sempre próximo dos filhos, sempre a família unida, né? Sim. Então todas as nossas opções foram sempre nesse sentido. E durante também todo esse período de namoro também, o que tinha? Se tivesse uma briga, não saía dali sem resolver resolver a briga.
Às vezes eu tinha que trabalhar às 7 horas da manhã, eu tava 5 horas da manhã conversando ali com a Cintia ainda. Mas Coitada. é uma característica ali que a gente tinha Que a gente desenvolveu. de tentar resolver, que eu acho que é legal que não fique empurrando as coisas com a barriga. Acho que isso ajuda a gente hoje, né? Porque quando a gente tem um conflito, a gente busca resolver. Mesmo que a gente fique horas conversando, a gente busca resolver aquele conflito, sabe? E você sabe que, assim, tem uma coisa interessante que é... O problema não é você ter o conflito, nem o quanto tempo você vai levar para resolver, mas é desde que os dois estejam com o mesmo objetivo de resolver. Porque tem Isso. muita gente que entra num conflito, numa discussão, sem o objetivo de resolver. Isso. Só com o objetivo de criticar o outro. Isso, assim, aqui, claro, a gente tá falando no caso de casal, mas quando a gente leva para outras situações de empresa familiar, agora as crianças são adolescentes ainda, mas assim, vocês têm outros parentes que trabalham com vocês também. Ainda não tem esse poder de decisão como vocês têm e tudo mais, mas assim, existe sempre uma dificuldade em trabalhar com a família, né? Nossa, mas aí eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Porque assim, ó, nesse caso do restante da família que trabalha com a gente, né? Na verdade, quem trabalha parece que a gente é a família da Cíntia. E aí era super interessante. Principalmente no começo, assim. Todos meus irmãos e minha mãe trabalham com a gente. Então, o almoço de domingo, durante um período de aprendizado, né? Virava reunião de família. Não, durante muito tempo. Durante Eu ia muito falar isso. mais do que o Durante período um de período de aprendizado. 20 anos. Imagina. Não, mas foi alguns anos, pelo menos 2 anos ali, onde que o almoço de domingo era o momento de reivindicações de estratégias comerciais ali, que era quando que eles trabalhavam na parte comercial, né? Eu também, eles compartilhavam Vitórias, situações derrotas, né? e, enfim, né? E não só o almoço de domingo, né? Muitas ocasiões. O almoço de domingo é só... Natal, Réveillon, Natal, Páscoa. Réveillon, E da minha família, o único que não trabalhava com a gente era meu pai, né? A gente não tem mais meu pai com a gente, né? Mas meu pai ficava... É mais pitaqueiro. Ele dava bastante palpite ali, mas ele ficava ao mesmo tempo, às vezes, incomodado com essa situação, porque todo mundo se envolvia e todo mundo queria falar daquilo. Não é nem que estava chato, as pessoas queriam compartilhar aquilo. Mas esse é o ponto. Às vezes as pessoas, né, devem pensar, nossa, mas deve ser muito chato, porque qualquer coisa vira uma reunião. Gente, mas quando as pessoas estão envolvidas, quando elas gostam de fazer... Não é um fardo você falar sobre o assunto. É um fardo você falar sobre aquilo que você não gosta, sobre aquilo que você não quer. Isso. Agora, algo que você gosta, é prazeroso você discutir, você pensar, você imaginar o futuro, você traçar planos. Porque assim, primeiro, as coisas que acontecem na nossa vida, primeiro elas acontecem na nossa cabeça, né? Aí a gente planta ali no nosso coração, a gente primeiro imagina, depois a gente planta no nosso coração e depois a gente vê elas acontecerem. Sim. Então, e muitas delas, principalmente quando a gente fala de empresa familiar, acontecem no almoço de domingo, acontece num encontro de aniversário, entende? E eu acho que você definiu muito bem, porque é o que a gente sempre fala, né? Porque não só no almoço de domingo, mas também em casa, né? A gente sai da empresa, mas assim, a empresa não sai da gente, nós somos a empresa o tempo todo, né? A empresa, ela vive em nós, né? E então a gente não tem horário para trabalhar. A gente tem muitos casais que combinam, a partir de tal hora a gente fala de trabalho. A gente não tem isso. Por quê? Porque a gente gosta do que faz, é estimulante, é bacana. Então, às vezes, já acorda com uma ideia, vai dormir conversando sobre alguma coisa. Isso, para nós, não é um peso. Isso, para nós, faz parte. É quem nós somos, faz parte da nossa vida, sabe? Uma crença que eu tenho, e não precisa ser o sócio, né? Não precisa ser o proprietário, nada. A empresa, na verdade, é uma soma de pessoas, né? O CNPJ, né, é só um número, né? Mas o que acontece? São pessoas que estão ali não para trabalhar, que trabalham para mim ou para a Cíntia. Né? É um organismo vivo, complexo, assim, que tem muitos sonhos, né? Onde cada um tem o seu sonho e você não está trabalhando para aquela pessoa, você trabalha para você. Sim. Junto com aquela pessoa naquele momento, e você está trabalhando para você atingir suas metas, né? Isso A empresa, pra ela gente. é um meio de você
conquistar os seus objetivos, de você realizar o seu sonho. É. Ela é um meio. Ela é Então, um meio. eu falo muito isso lá na empresa. Eu falo assim, eu quero que... Os meus funcionários, eles são importantes pra mim. Porque você imagina se hoje metade da empresa resolvesse não trabalhar mais. A gente tá fazendo greve, a gente não trabalha mais. A empresa para. Sim. Então, assim, eles de fato, ninguém é insubstituível, né? Mas, assim, seja alguém difícil de ser substituído. Então, os funcionários pra mim são importantes. Mas eu quero que a empresa também seja importante pra eles. Sim. Que ela seja um meio que ele enxergue todos os dias que ele acorde e pense assim, é lá que eu vou conseguir pagar uma escola melhor pro meu filho, construir a casa que eu quero, fazer a viagem que eu quero, não importa qual seja o sonho dele, mas que a empresa seja um meio dele conquistar esses objetivos, Sim. né, que é o que você tá falando. E, A gente acredita nisso também. independente de ser dono, funcionário, gerente, a posição que for, essa é a postura que eu acho que a gente tem que ter. Porque ela passa a ser o quê? A vida passa a ser uma continuidade, não uma questão que eu vou trabalhar por uma obrigação. Muita gente, né, ainda vê o trabalho como uma obrigação, uma necessidade, e eu tenho dó das pessoas que vivem dessa forma, eu tenho pena mesmo, porque quando a pessoa trabalha sem um propósito, sem entender que ela está trabalhando para ela, para conquistar as coisas dela, e não por um salário, por uma obrigação. Para enriquecer o outro, não é? Olha a mentalidade. Aí se ela tiver essa consciência que ela está trabalhando para ela, né? E aí ela está trabalhando nessa empresa, mas para ela crescer, para ela desenvolver. E aí que ela vai fazer o seguinte: se eu conseguir fazer a empresa crescer, eu vou ter mais oportunidades na empresa, seja para eu crescer na empresa, ou seja para crescer na vida. E isso também para a gente, por exemplo, a gente está com uma incorporadora e com a nossa consultoria de imobiliário nos Estados Unidos. No futuro a gente não sabe o que a gente pode ter, né? Pode ter essas duas, no passado a gente teve outras empresas. Essas duas já estão há bastante tempo, tendem a ficar por mais tempo, mas na frente pode ser outra. Porque na verdade essa empresa, como você mesmo disse, é apenas um meio onde algumas pessoas se juntam para gerar sonhos, né? Para fazer sonhos acontecerem. Sim. Por exemplo, na construtora a gente, né, faz apartamentos, né, para as pessoas ali, que é o sonho principal do brasileiro, a incorporadora nossa aqui. Aí, quando a gente pensa também na construção imobiliária nos Estados Unidos, né, também é um sonho, e sonhos não têm medida, sabe? É um sonho também fantástico. Às vezes a pessoa está fazendo o primeiro investimento, é aquele momento que ela está comprando uma casa, que ela vai viver momentos especiais com a família. É uma responsabilidade que não é só uma responsabilidade burocrática, ela é uma responsabilidade social. Quando você tem uma empresa que tem um desempenho, que tem um objetivo, um propósito, que lida com expectativas, com desejos, com sonhos, você tem uma responsabilidade social em vários níveis. Exato. Eu concordo plenamente. Por exemplo, né, falando aqui dos investimentos aqui nos Estados Unidos, né, muitas vezes a gente está ajudando famílias a construírem legados que vão ficar por muitas gerações. Porque imagina o seguinte, imagina uma família que constrói uma riqueza no Brasil, e aí, de repente, um membro daquela família, em uma determinada geração, ele decide partir, fazer um primeiro investimento no exterior. Isso gera tantas oportunidades, porque depois os seus filhos continuam investindo, e aí eles podem estudar, eles podem criar negócios. O acesso a outras culturas, outra mentalidade, enfim. Não melhor ou pior que o Brasil, não, mas diferente, sabe? Então, assim, a gente acaba impactando a vida das pessoas, né? Então, por isso, a gente tem que ter muita responsabilidade com o trabalho que a gente faz. E, no nosso caso, né, é muito mais prazeroso fazer isso em família, né? Hoje em dia, meus 3 irmãos, mais minha mãe, trabalham com a gente, né? Eles trabalham com vendas. E nós 2 somos sócios da empresa, e a gente já envolve as crianças também no que for possível, às vezes, sabe? E o que é legal também, assim, voltando a falar um pouco desses sonhos, né? A gente, como empresa, está entregando sonhos. As pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Elas estão realizando os seus sonhos pessoais. Muitos deles, por exemplo, então, começa a trabalhar com a gente, vai tirar o passaporte, vai tirar um visto, né, tem acesso a outra cultura. Não, né? Você mexe num outro lugar, né? Nossa, uma outra coisa. Fantástico, fantástico. É assim, você abre um mundo de possibilidades. É lindo. E assim, aí eu imagino assim, Denis, né, eu sou filho de migrante nordestino, meus pais saíram lá do sertão nordestino, então ele chegou aqui e ele fez a migração dele, e ele conquistou o espaço dele e saiu do canto dele para
criar uma família num lugar que tivesse mais prosperidade. De certa forma também, quando a gente faz esse movimento, né, a gente dá novas possibilidades para nossa família, né? Então a gente vê isso acontecendo com a cultura das crianças, né? Minha filha absorve a cultura americana de uma forma assim que é assustadora, assim. Ela é uma esponja, ela sabe, coisa que eu nem muito fácil percebo. pra eles, né? É muito Eu nem fácil. percebi que existia. Ela tá ali falando. Eu falei, nossa, E tem isso mesmo? E assim, Eu tava... é uma memória celular. É uma coisa que, tipo assim, é diferente. Quando você tem esse tipo de experiência e tão cedo, é uma memória celular, que ela nunca vai perder isso. E são exato. coisas que isso passam a fazer parte de quem ela é e vai fazer parte dos filhos dela. Porque é isso que você falou, um movimento desse, de alguém de uma família que vinha com uma história. Então, você pega o que você falou agora, dos teus pais e como funciona vocês abriram, vocês desbloquearam uma crença, né? Instalaram novas crenças na cabeça da família de vocês como um todo, não só dos seus filhos, porque, eventualmente, de sobrinhos e coisa do tipo, fala assim, não, mas meus tios moram nos Estados Unidos, eu quero estudar lá, eu quero fazer... É um mundo infinito de possibilidades para várias outras gerações. Sim. Entende? Que não seja, que às vezes não necessariamente partam ali de vocês, dos filhos, netos, mas assim, dos seus sobrinhos, que vai para os filhos deles, e porque alguém fez um movimento disruptivo dentro daquele sistema familiar. Né? Exato. E é justamente isso. É muito bonito, né? né? E é muito gratificante. A gente leva nossos sobrinhos para viajar. Os meus irmãos são mais conservadores, não viajam tanto assim. Aí a gente leva nossos sobrinhos para passear, né? Às vezes coloca todo mundo, vai para Punta Cana. Leva para Nova York. É super legal. Aí o que acontece? Tem uma sobrinha nossa hoje que tá ganhando o mundo, quando você comentou, tá fazendo medicina na Argentina. Então, talvez ela não teria essa capacidade de pensar em fazer medicina na Argentina se ela não tivesse tido essas oportunidades de ir com a gente, de ver a gente fazendo isso. Isso é bem legal mesmo, que a gente impacta não só a nossa família diretamente, mas a macro família e pessoas que a gente nem imagina, né? É porque deixa de ser um sonho, né, impossível, tipo, é algo muito distante. Imagina, morar nos Estados Unidos, imagina, é algo assim muito fora da realidade. Passa, quando você tem alguém do teu lado que faz isso, fala assim, mas por que se ele tá lá, eu também consigo, tá? Entendeu? E ainda ajuda porque existe um acesso, né? Então, tipo, vocês abrem esses caminhos e facilitam os caminhos de outras pessoas. E quando vocês falam de negócios, então isso vocês estão falando pensando na família de vocês, mas quando vocês transferem essa mentalidade para o negócio de vocês, da The Brokers, por exemplo, vocês também são essa ponte entre outras famílias, que não tem nada a ver com o sistema aqui de vocês, mas vocês são essa ponte entre outras famílias que estão também desbloqueando e fazendo esse movimento, que é um movimento, para algumas pessoas, para poucas pessoas, pode ser um movimento... com baixo risco, no sentido de, o máximo que vai acontecer é eu perder $1 milhão. Mas quem é que pensa hoje que o máximo que vai acontecer é eu perder $1 milhão? Pouquíssimas pessoas. Então, assim, a gente tá falando são sonhos e expectativas que são depositadas no trabalho de vocês. Sim, né? Com certeza. E e a responsabilidade é tão grande, porque quando uma pessoa dá esse passo e dá certo, ela abre um mundo de possibilidades para a família. Quando ela dá esse passo e dá errado, ela fecha uma porta gigantesca. E ela fecha para ela e para todas as outras pessoas que olham o exemplo dela. Exatamente. Né? Talvez ela até mais feche do que abra, não sei. Sim. Então a nossa responsabilidade é muito grande. É de fato da nossa família para a família das outras pessoas mesmo. Todas as dificuldades que nós passamos, a gente busca que as pessoas não passem. Então, a gente busca facilitar esse caminho. É exatamente o propósito que eu tenho. E é isso que é incrível de empreender, de fazer esse tipo de coisa, né? É fazer assim, o que eu fiz, eu quero ser um facilitador para que você também possa fazer sem gastar tanto dinheiro, sem perder tanto tempo, sem magoar perder tantas pessoas no meio do processo. Tendo o melhor resultado, a melhor experiência, a fim, inclusive, de incentivar que outras pessoas façam também e tudo mais. Então, a gente busca deixar o caminho mais Disney possível. Que é
é um belo conceito, né? Um caminho mais Disney possível. Não tem como ser mais mágico e extraordinário do que esse. Exato, é isso. A gente sempre fala assim que às vezes a pessoa investir nos Estados Unidos no imóvel, né? Ela está querendo investir uma primeira vez. Muitos brasileiros, né, na geração anterior, eles eram mais fechados, tinham acesso a menos informação, a pessoa tinha até capacidade, muitas famílias têm capacidade de fazer esse investimento, mas a geração nova nasce na globalização, na internet, Sim. e aí facilita a informação. É literalmente sem fronteiras, né? Mas aquilo que estava na célula ainda está meio bloqueado. Então ele começa a desbloquear um pouco por causa das viagens, tem aquela vontade de fazer, então tem aquele receio. Se ele errar, vai ser complicado. Mas se ele acertar, ele quer acertar, ele tem capacidade de acertar. Então a gente tenta ajudar, né, em todos os aspectos, se pavimentar tudo ali, porque não seja simplesmente uma compra. A gente não está comprando, a gente não ajuda a pessoa a comprar como imobiliário, como um corretor, um imóvel nos Estados Unidos. Porque comprar um imóvel nos Estados Unidos e comprar um imóvel no Brasil é diferente. A diferença entre um prato, que a gente estava comentando agora há pouco, né? Perfeito. E um prato que desandou, às vezes é um pequeno detalhe, é a questão da temperatura que mudou, é o ingrediente que faltou, então, ou que colocou um pouquinho A a falta mais. de experiência na execução. A falta de experiência na né, execução. Então, tudo é um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença. Então, quando você tem alguém para fazer uma consultoria ou para te apoiar nessa jornada, você faz com que tenha, assim, todos os passos de uma forma assim, correta. A gente, por exemplo, a gente não ajuda a pessoa simplesmente a escolher um imóvel. A gente ajuda a pessoa a abrir a empresa, abrir a conta corrente. Mitiga muitos riscos. Para mitigar os riscos. Né? Porque vou comprar um imóvel na pessoa física ou na pessoa jurídica? Com certeza na pessoa jurídica. A gente abre a pessoa jurídica da pessoa. Né? É uma experiência completa, porque senão a pessoa vai comprar com você, só que ela vai se frustrar em outras etapas do processo por falta de conhecimento e falta de auxílio, de ajuda, entendeu? Porque às vezes, assim, pra quem tá vendendo, vamos supor ali na imobiliária, eu tô preocupado em vender um imóvel, pegar a comissão e tá tudo certo. E aí depois é problema da pessoa, como é que ela vai se virar lá. Sim. Mas vira aquilo que deveria ser um sonho e um grande passo, vira uma frustração por conta de toda uma experiência que não foi cuidada, né? E é justamente a experiência, acho que assim, uma coisa que é fantástica é o seguinte, pra gente, o que é importante na vida da gente? São experiências. Assim, não é simplesmente uma venda ou qualquer coisa. É quando você tem uma boa experiência com uma pessoa, você quer ter outras experiências, seja onde for, seja viagem, seja a mulher da sua vida, seja a pessoa da sua vida, seja o que for, você quer repetir aquelas experiências, seja um restaurante, você quer repetir. Então, quando você tem uma boa experiência, você volta. Então, a gente tenta criar boas experiências. Então, te ajuda a pessoa a fazer investimento do início até ela ter o imóvel dela rendendo, porque no nosso caso, são pessoas muito voltadas para o investimento, né? Sim. E criando momentos especiais com a família. Então, a gente dá todo esse suporte para que isso aconteça. Né? E seja, assim, eu acho que esse momento nosso não é simplesmente compra e venda. Né? A gente está vivendo um momento onde que você precisa realmente que tenha alguém que te apoie, né, a ter uma experiência diferente. Esse eu acho que é um momento 2026, não é 1980 onde você compra as coisas, né? Então é 2026, são experiências. E aí o que a gente prega muito é essa questão de viver momentos especiais, né? Na casa. E a gente não transformar sonhos em pesadelos, né? Sim. Então, se fizer tudo certinho, na receita de bolo correta, o sucesso é certo. Né? Então, isso a gente ajuda a pessoa a ter sucesso. Isso é muito bom. Isso você vê, né, justamente assim, são nas conversas, são os detalhes, né, das conversas, de como trata, de como se apresenta, né, como assim, vocês fizeram aquele evento que vocês falaram que vai ter de novo agora em março. Então, assim, como apresenta, como você não é só vende, porque você não está vendendo, você está mostrando uma nova oportunidade. E aí a pessoa que se identifica, ela segue ou não, né? Sim. Mas com relação à questão eu tenho sempre uma curiosidade que é assim, eu tenho o meu ponto de vista, mas eu faço quase como que uma pesquisa de mercado para entender. Qual foi o motivo que fez com que vocês convidassem ou chamassem, entre aspas, contratassem a família de vocês para trabalhar com vocês? Posso falar? Com certeza. Até porque a família é sua, né? Então, acho justo você se pronunciar nesse caso. Eu acho o seguinte, olha, quando você empreende e você vai apostar, né, no novo, no desconhecido, em alguma coisa que você nunca fez e que pode dar muito certo ou pode dar muito errado, você pode quebrar a cara muito feio se der errado, você precisa sempre contar com pessoas capacitadas, mas principalmente com pessoas de confiança.
pessoas que confiem em você e que abracem a causa com você. Esse foi o motivo pelo qual eu chamei a minha mãe e o meu irmão para virem trabalhar com a gente, e depois as 2 irmãs vieram depois, né? Mas foi por isso. A gente estava começando, quando a gente começou a empresa, a gente tinha um desafio gigantesco pela frente, né? Eu já tinha uma carreira na área imobiliária, mas na área jurídica, então era diferente da operação. A gente precisava de um time de vendas, a gente não tinha time de vendas, a gente não era ninguém no mercado, tinha uma dificuldade muito grande para vender um produto e eu precisava montar um time de vendas, então eu pensei assim, vou chamar pessoas que confiam em mim e que acreditam em mim e que acreditam que eu vou fazer o melhor. Então chamei minha mãe, na verdade, e depois o meu irmão trabalhava na área da saúde. Meu irmão já estava super cansado e ele falava que ele rezava para Deus mostrar para ele um outro caminho. E aí a minha mãe comentou com ele que eu chamei ela para trabalhar, ele me ligou e aí ele conversando ali, aí... Tem uma pessoa boa para indicar para você. Não, minha mãe não falou isso não, ele... Não, eu tô falando ele. Ah, sim. Então foi isso, então eles vieram pela confiança. E eu acho o seguinte, né, que a família, você pode ter os problemas familiares no sentido de que, poxa, vou conversar sobre trabalho aos domingos, né, vou, sei lá, de repente aqueles defeitos que a gente tem, que a gente conhece como irmãos, vem à tona no meio do trabalho e tudo mais. Então tem esse lado. Mas tem um outro lado que são pessoas que estão com você, que querem o seu bem, que não te prejudicariam, sabe? Que acreditam em você, enfim. Tem esse lado da família, que é um lado que você não compra, você não contrata. Então, eu chamei justamente porque eu queria pessoas que acreditassem em mim, soubessem da minha capacidade e, né, eu já tinha alcançado algumas coisas, então eles já acompanharam a minha trajetória e tudo mais. Eu vim de uma família muito simples, né? Então eu já tinha alcançado coisas diferentes e tal. Eles acreditavam na minha capacidade e ao mesmo tempo que fossem pessoas de confiança, sabe? Que eu sabia que iam estar ali para jogar junto com a gente, né? Eu tenho uma outra coisa que era importante, eu tenho que a Cíntia não tá comentando, que é uma questão de ganha-ganha, né? A Cíntia só chamou porque seria bom para eles Seria também. bom para eles também. Então, assim, seria bom pra gente, por causa que a gente precisava de pessoas de confiança, mas seria muito bom para eles. Para mim. E sabe, assim, o que eu penso, e que tá muito relacionado a isso que você tava falando, porque, assim, muita gente, às vezes, fala, a gente vê, né, até das pessoas que têm mais uma carreira executiva, que não foram formados dentro de uma empresa familiar com essas questões e etc. E aí entra muito aquela questão, né? E esse sempre foi um grande desafio meu quando eu vejo, assim, principalmente o mercado falando, não, tem que trabalhar com você por competência, não importa se é isso, se é aquilo, blá, blá. Ok, existe isso, e para às vezes para algumas funções, alguns cargos, atividades, a depender do nível que você tá, realmente faz sentido. Só que é muito difícil você não querer chamar alguém da tua família para estar com você num projeto porque assim, quando a gente cria um projeto, ninguém cria um projeto achando que vai dar ruim. Você cria achando que, assim, você não tem nem limite para aquilo que você sonha. Então você fala, cara, eu vou ficar bem e vai todo mundo ficar bem junto. Isso, exatamente isso. Então, quando você chama a tua família, é porque você fala, eu não quero vencer sozinho. Eu quero dar uma oportunidade também, eu quero que vocês estejam comigo nessa oportunidade de vocês crescerem junto comigo. Sim. Então, eu vejo que esse é muito a premissa, assim, é o princípio de quando quem cria uma empresa familiar chama principalmente parentes, né? Mas é claro que vai de acordo com o tempo, se eles também precisam se desenvolver, levar aquilo a sério, profissionalizar, tem uma série de coisas. Mas eu acho que o motivo inicial é esse. Então, eu acho que esse é o grande conflito entre quando a gente fala, né? De uma gestão de uma empresa normal, que realmente dentro de uma empresa normal você não pode chamar fulano, beltrano da sua família, você vai fazer um processo seletivo e tudo mais. Só que num caso como esse, claro que a gente vai abrir espaço para pessoas da nossa família crescerem e ter uma oportunidade melhor. Você não sabe, entende? Eu acho que é isso, um benefício mútuo, né? Sim, e como o Denis falou, né?
quando a gente... Essa questão do ganha-ganha, ela está enraizada na gente. A gente jamais chama uma pessoa para fazer alguma coisa se a gente não souber que ela vai se beneficiar com aquilo. Então, A quando... gente nem entra no negócio se a gente não vai conseguir agregar de uma forma assim. A gente é consultor no Brasil, né? Consultor incorporador no Brasil. Sim. Ainda não somos consultor incorporador nos Estados Unidos porque a gente não achou o espaço que a gente vai entregar algo diferenciado, por exemplo, agregar para outra ponta. Talvez né? um dia a gente encontre, A gente mas tá hoje... procurando. hoje a São gente... passos, né? Hoje a gente pensa o seguinte, não vou dar um passo de construir nos Estados Unidos se eu não vou conseguir entregar nada melhor ou nada diferenciado do que as construtoras já fazem. Exato. Né? Então, Não quero ser mais um, né? Isso Até serve... porque para ser mais um lá, onde é um mercado totalmente consolidado, com players gigantescos que têm poder de barganha ali para compra de matéria-prima e etc, que vai sair muito barato, vocês vão, né? sim, quero agregar para a vida das pessoas de verdade, né? Senão eu vou entrar ali para, de certa forma, sim, vou entregar algo pior que eu que estou entregando, ou por um custo maior. Então não tem sentido. Isso serve tanto para como negócio, o negócio nasce porque o negócio é a soma do sonho de cada um, e serve também para fornecedores, com a questão dos funcionários. E voltando no que você estava comentando, assim, só a questão eu acho que meritocracia e família podem andar junto, tá? Assim, são coisas assim distintas. Para vir trabalhar com a gente, sim, vou dar preferência primeiro para a família para começar a trabalhar. Mas entrou na empresa para trabalhar, o que acontece? A meritocracia é o que vai contar. É o resultado da pessoa que vai contar. Por exemplo, aqui na incorporadora no Brasil, o que é mais importante para quem está na área de vendas é ter o lead, ter ali o cliente para atender. O cliente recebe mais clientes, recebe mais leads, quem teve a maior taxa de conversão. Então é medido a taxa de conversão e tem uma regrinha básica lá onde tem corretor bronze, prata ou ouro, onde eles vão recebendo leads conforme o resultado deles. Conforme eles convertem, eles têm mais resultado. Então não importa se é mãe, se é irmão, ou se não é nada, Mas a vai ser métrica com tá lá, base, né? de forma bem simples. Porque daí tem uma diferença que eu até estava pensando em comentar, que é o seguinte, a gente pode trabalhar em família, né? A gente pode ser uma família, mas a gente tem que atuar como um time, né? E um time, cada um na sua posição tem que fazer o melhor na sua posição, né? Porque se você aproveitar que é família para você não fazer a sua parte ou fazer de forma mais ou menos, vocês não alcançam o resultado do todo, né? Então, por isso que mesmo sendo família, é importante a meritocracia, né? E aí, isso tem que estar muito bem resolvido entre a família, porque senão gera conflitos, né? No nosso caso, graças a Deus, a gente conseguiu já chegar num patamar, né? Onde todo mundo compreende muito bem e todo mundo entende que isso faz bem para o time, né? Isso faz bem para o resultado de todos, né? Graças a Deus, a gente conseguiu, nós e toda a minha família que está trabalhando comigo, conseguiu ótimos resultados, né, financeiros, enfim, conseguiram realizar vários sonhos, né, comprar imóvel, fazer viagens. Mostra que funciona. Né? Mas isso não seria possível se a gente não tivesse um sistema de meritocracia ao mesmo tempo, porque quando você quando você não mede os seus resultados, você às vezes deixa a desejar em alguns momentos, sabe? É como você na academia, sabe? Se você não faz sua série, se você não tiver sua meta de aumentando seu peso, você vai fazer sempre o mesmo peso. E aí você não vai alcançar um resultado diferente. Existe um risco muito maior de você ser injusto quando você não mede, né? Exato. A medida tem que ser medido, tem que ser claro para todo mundo, tem que ser assim de uma forma que não tenha subjetividade. Então, o bacana, por exemplo, quando eles trabalham em vendas, é muito claro, muito fácil nesse caso, né? Porque não tem subjetividade nenhuma, números e só. Quantos leads você recebeu, quantas vendas você executou, então qual é a proporção de vendas que você tem, a conversão que você tem. Quando eles entenderam isso, fica claro e não tem discussão. O que eu acho que assim, foi um pouco mais demorado, essa questão da meritocracia, acho que foi claro e rápido. Aí o que demorou um pouquinho... Só um comentário rapidinho dentro da meritocracia. Se você não faz isso, você inclusive prejudica que outras pessoas que trabalham com você queiram continuar trabalhando com você, porque nem uma empresa não é feita só de membros da família, né? Exato. Então nós temos muito mais pessoas que não são da família do que pessoas que são da família, né? Trabalhando com a gente. Então se você não tem a meritocracia, mesmo sendo uma empresa familiar,
você deixa o jogo muito desigual. E outras pessoas vão pensar assim, poxa, eu não sou da família, eu não tenho chance. Então, pelo contrário, quando as pessoas veem que tem uma meritocracia clara, elas nem lembram que as pessoas são da família. Sim, Entende? o ambiente é mais justo, né? É, E fica mais harmonioso. exato. Agora, assim, e como é que foi a introdução das crianças nesse processo de vocês, no trabalho de vocês? Mas antes você ia comentar um outro assunto? Não, acho que eu ia comentar, assim, na verdade, da questão que essa parte da meritocracia foi legal e acho que foi certeiro com a gente ali nas vendas e foi bacana. Agora, uma coisa que eu queria voltar um pouquinho nos almoços de domingo ou nas conversas e tudo mais, que quando tem a família, o que é que acontece? Durante um certo momento, no começo que a gente começou isso, existia uma dificuldade de trocar o chapéu. Muito. Né? Porque nós dois sempre nascemos assim, desde que a gente se conhece, a gente é sócio mesmo em tudo. Então, está claro. Os objetivos são comuns, a gente conversa tudo. Então, o que vai realizar na vida pessoal e a vida pessoal está interligado com a empresa. Mas quando a gente passa para os irmãos, para a mãe, cada um tem seus próprios sonhos e tudo mais ali. E tem outros valores que foram adquirindo ao longo da vida, né? E aí, às vezes, a mãe ou o pai ou o irmão, eles têm dificuldade de trocar o chapéu, de falar assim, poxa, aqui eu não sou o irmão, aqui eu não dá, porque o irmão fala na mesma, quando você senta na mesa, fala na mesma, Vocês estão iguais, né? E a mãe e o pai tá aqui ainda, né? Exato. Na empresa, aí inverte. Inverte. Aí fica um pouco mais dolorido, tanto para você, às vezes, cobrar, às vezes para a pessoa aceitar. Então, assim, essa troca de chapéu ali, naqueles momentos onde que é uma opinião, assim, porque uma coisa é você dar uma sugestão para o chefe, uma sugestão para a empresa, e outra coisa é você dar uma opinião na família. São coisas distintas, né? São pesos diferentes que Porque você tem. quando é opinião, a pessoa espera que seja ouvido, Tem uma né? expectativa, E se não for, né? Não, porque tem isso, muitas vezes você ouve a opinião, fala, beleza, entendi, mas a gente vai fazer do meu jeito. E aí precisa ter a maturidade das duas partes. Isso, exatamente. É igual feedback, né? Feedback não é só saber dar um feedback, é saber receber um feedback, é a mesma coisa. Exato. E como é que foi, então, essa questão das crianças, a introdução das crianças no projeto? Isso está acontecendo. Isso está são bem novas, né? Trabalho em progresso. 13 em 15 anos, né? Então, o foco deles principal é a escola, muita escola. E as atividades, eles fazem muitas atividades, senhora. fazem piano, fazem isso, fazem aquilo. Tem mais pendência que a gente. Mas eles estão numa fase, por exemplo, o Theo, o máximo que eu posso levar, e o Theo eu só posso quando ele não tem aula. Sim. Ou, né, então quando ele tá de férias, normalmente quando eu levo mais. Fazer essa introdução dele no negócio é mais para ele começar a sentir o gosto pela coisa, ele saber o que é, ele se sentir em casa. Não sentir que aquilo é um ambiente estranho, é algo que... Não, eu quero que ele veja como é gostoso tá lá, como é gostoso. Eu quero que ele tenha esse contato com as pessoas, porque um dia... Hoje ele tem 8. Quando ele tiver 18, quando ele tiver 28, ele vai estar lá e, quem sabe, né, ele esteja lá com pessoas que estão trabalhando lá hoje também, porque não, né? Sim. E então, criar essa atmosfera e essa convivência, entende? Então é isso. Eles não têm a responsabilidade ainda de alguém lá direto, mas eles já começam a ter noção do que vocês fazem, do propósito do que vocês fazem, né, através do trabalho, e qual a importância disso do negócio na vida deles hoje, e como eles serão importantes para o negócio daqui a uns anos, né? Sim, a gente tenta introduzir. Por exemplo, você comentou do evento, né? A minha filha estava lá no evento, estava trabalhando no evento, ela inclusive... O Rafa também estaria, mas esse dia tinha feira na escola dele, ele não pôde ir, né? Mas também estaria. Mas ela estava lá no evento, ela inclusive sugeriu lá uma brincadeira que a gente fez no evento e foi um sucesso. Né? Exato, foi ideia dela, né? Ela que organizou aquilo. Então a gente vai introduzindo aos poucos, né? Eu acho, na verdade, essa é uma coisa que eu me preocupo, porque eu sempre fico pensando qual é o momento certo de introduzir, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com meu pai. Então, isso eu vejo que foi muito bom para mim. Então, às vezes eu tenho um certo receio se eu estou demorando demais para colocar eles para trabalharem mesmo com a gente, ou se eu vou introduzindo aos poucos, enfim. Mas a gente está introduzindo aos poucos, eles gostam bastante, né?
É de forma leve, cada um no seu De jeito, forma né? leve, O Rafinha, ele vai mais perguntando, tem uma reunião com o cliente, ele fala como é que foi a reunião, É. teve uma visita, ele fala como é que foi a visita, teve uma reunião no consultor, ele fala como é que foi, com quem foi a reunião, então ele fica mais curioso, né? Mas desde pequeno eles sempre nos acompanharam também, né? Porque estando a mãe e o pai trabalhando, Exatamente. não precisa estar junto. É. Então, né, a E fica mais gente fácil também. levava, É. né, em obra, a gente lógico com segurança, né, mas a gente levava. E a gente, assim, né, já caminhando aqui para o final. Mas e se eles, assim, como você falou agora, e se eles decidirem por seguir outros caminhos aí? Como que. É claro que vocês não vão impedir, né? Mas como é isso? Existe uma expectativa de vocês com relação a eles darem ali, estarem com vocês, darem continuidade? Como que é isso para vocês? Eu vou falar de mim, você fala de você. Eu não tenho a expectativa de que eles queiram trabalhar com a gente, assim. Se eles quiserem, vai ser muito bacana. Mas eu acho que eles devem dar os passos que eles acharem que tem que dar, sabe? Porque quando você cria essa expectativa, né, você acaba talvez forçando uma situação que não seria legal, ou enfim. Vem um peso junto com a Vem um expectativa, né? peso, exato. E, Por exemplo, consequentemente, possíveis frustrações, né? Porque quando a gente cria uma expectativa, a gente. Tanto Quando ela não nossa, é atendida, nosso, a gente se frustra. tanto nós quanto deles, por exemplo. O que Exato. acontece? Para eles era uma obrigação, a gente não quer gerar obrigação deles fazerem isso, então eles querem que eles façam isso de uma forma que seja uma escolha deles, né? O Rafa, por exemplo, assim, ó, na verdade, a chance é muito mais de que eles não trabalhem do que eles trabalham, pelo com menos a no gente. começo, né? Por quê? O mundo deles é muito mais cheio de possibilidades do que era o nosso mundo lá atrás. Sim. Então, a chance deles se apaixonarem por uma outra coisa e irem fazer essa outra coisa, acho que é maior. Sim. E por mim, tudo bem. Acho que é mais ou menos assim. A sua história é uma história linda. Você fez várias coisas e depois um dia você Sim. se viu ali na empresa do seu pai e se apaixonou por aquilo, né? Eu acho que isso pode acontecer com eles ou não. Eles podem seguir outro caminho, sabe? O Rafinha, por exemplo, ele é menino, né? Então ele começa a copiar o pai, né? Aí, acho que uns 2, 3 anos atrás, né? Lançou o resort da Nickelodeon lá em Orlando, né? E aí ele queria gravar a chamadinha do vídeo para comigo. Então ele tá ali, ele pequenininho, primeiro blazer, acho que talvez seja o primeiro blazerzinho dele, ele com o blazer, né? E gravou comigo ali uma chamada pro resort da Nickelodeon, né? Então super legal, né? É uma coisa que vem natural dele, que vem dele. Então a gente tenta que seja mais natural. E que eles estejam nesses eventos, que eles estejam na construtora, que eles estejam com a gente nos Estados Unidos, assim, na vivência também ali, de uma forma mais natural. E que eles façam as escolhas deles. O que eu acredito? Que eles podem criar coisas assim muito maiores do que a gente criou. Então, porque a gente está dando uma base muito melhor do que a gente teve. Então, eles podem ir muito além, sabe? Então, assim, quem sabe, né? Eu nem imagino aonde eles podem chegar. O que pode acontecer? Então, o que eu acredito que pode acontecer? Eles vão voar e eles têm um ninho para voltar. A gente é jovem, tem muita lenha para queimar, muito trabalho para fazer, acredito eu, pelo menos. E no dia que vocês estiverem ali com seus 30 anos, né, que eles já tiverem andado muito, se eles falassem, poxa, gostei, fiz bastante coisa, gostei, mas vou voltar lá pro meu ninho, lá para tocar a jornada do meu pai e da minha mãe, alguma coisa que eles quiseram. Eles fizeram parte disso, né, dessa caminhada, a educação deles, a nossa caminhada como empresa, como família, uma família empresa que é tudo junto, né, construiu o que eles são hoje. Então, vai construir o que eles serão amanhã. Então tem uma chance grande que lá no futuro eles voltem uma saudadezinha, ou volte aquele negócio que você falou que está na célula, né? A Que memória celular. Pode ser que eles venham a voltar, mas não tem uma exigência nossa, uma necessidade de preparação, a gente tenta preparar eles para o mundo. E é um mundo tá tão em transformação para a gente saber que mundo que a gente vai preparar eles, né? Eu acho até saudável eles terem outras experiências, porque a gente fica mais maduro quando a gente sai e tem outras experiências. Com certeza. Hoje eu olho para trás, vejo o negócio do meu pai, que eu trabalhei com ele quando adolescente e tal, e eu tenho um outro olhar totalmente diferente. Talvez se eu tivesse a vida inteira trabalhado com meu pai, não teria esse olhar, né? Sim. Então eu acho que é saudável também, sabe? Eu acho que assim, eles estão aprendendo, independente do futuro para onde eles vão seguir, eles estão aprendendo muitas coisas com vocês, né? Isso, acho que sim. Então. Mas aí eu perguntei para eles, eu mandei, cadê Dona Fernanda? Que eu perguntei para eles.
pra eles falarem o que eles pensam disso, os futuros sucessores aí ou não. Oi, tudo bem? Então, pra mim, o trabalho significa... A primeira coisa que vem na minha cabeça é esforço, propósito, dedicação, correr atrás do que você quer, sempre tentar. E pra você, Rafa? Pra mim é determinação, cooperação, ajuda entre seus colegas e melhor evolução. Desde pequena, eu sempre vi minha mãe e meu pai trabalhando muito, muito mesmo para conseguirem as coisas que eles queriam. Uma coisa que eu gosto muito de ver na minha mãe, no meu pai também, é que se eles precisarem, por exemplo, virar a noite trabalhando para conseguir uma coisa que eles consideram importante, eles viram. E qualquer coisa que eles quiserem fazer, eles vão lá e fazem. E você, Rafa? Já eu, quando criança, sempre tive muita vontade de trabalhar porque meu pai e minha mãe sempre trabalhavam muito e eu, de certa forma, pegava como inspiração o que era para mim uma coisa muito legal. Então, desde pequeno, sou influenciado por isso. Uma coisa que me impactou muito vendo eles trabalharem e me impacta o jeito que eu vejo o trabalho em si, é que eu tenho que tentar e que eu não posso desistir e que é melhor eu tentar errar, tentar de novo até dar certo do que eu nunca tentar. E você? Pra mim, acho que o aprendizado mais importante foi: você planta o que você colhe. Se você no passado se esforçou absurdamente, você vai colher bons frutos por causa do seu esforço do passado. E é isso! Nossa, Acho que tá dando gente. certo aí. Fiquei emocionada. Acho que tá dando certo aí. Gente, Agora eu sei que ela estava trancada lá. tava trancada na lavanderia. E o Denis falou, Tadinho. Pessoal, amor, fica de olho, tá? fica de olho, a Sofia tava trancada na lavanderia falando no celular. Pronto, gente, não era nada demais. Mas é bom ficar de olho, mas não era nada demais nesse caso. Gente do céu. E aí, se vocês... Bárbara, não acredito. Ah, Que bonitinho. gente. Mas a gente, porque às vezes a gente no dia a dia, Fiquei a gente emocionada. a gente não percebe o impacto do que a gente faz, não é? Nossa. A gente não consegue entender, por exemplo, são pequenas coisas que a gente faz que às vezes a gente acha, às vezes o Theo fala muito isso pra mim, tipo, o Theo agora, ele chega pra mim e fala assim: mãe, mas o seu trabalho é muito legal, né, porque assim, você tá sempre gravando vídeo, você tá sempre rindo, tá sempre se divertindo, você viraliza na internet, ele não sabe nem o que é isso, mas ele escuta. Então são coisas tão pequenas que a gente faz, que a gente não percebe como isso marca neles. E aí, assim, eu achei que ia ser uma oportunidade de ouvir de uma outra forma, né? Porque é genuíno, né? Um recado. Super legal. Presente lindo, obrigada. Nossa, 2 presentes, no começo e no fim. fiquei emocionada. E passa um recado aí pra eles. Se vocês pudessem deixar aí uma frase pra eles se nortearem agora que vocês já têm um entendimento do que eles enxergam de trabalho, de futuro, de construção desse legado todo aí. Vamos colocar assim. Aproveitem. Fala, meu amor, fala. Ela tá com uma Até certa sem palavra. dificuldade de falar agora. Eu acho assim, como pai, assim, a gente tenta dar o máximo possível para eles, a gente vê eles bebezinhos, o seu tá pequenininho, né? Não é um piscar de olhos desse tamanho, né? Daí um piscar de olhos de novo tá desse tamanho, tava falando da trend ali há pouco, né? Mas a gente sempre olha para eles como bebês, né? E o que a gente espera que eles façam, né? É que eles aproveitem a vida, vivam com intensidade, né? Vivam com toda a intensidade do mundo. A gente fala tava falando pro Rafa hoje. Você está tendo uma aula de português, cara, se entregue naquela aula. Tem aula de inglês, se entregue naquela aula. Está viajando, se entregue. Tudo viva com intensidade, viva aquele momento com intensidade. Não jogue seus momentos fora, sabe? Então, assim, isso é grande, né? A gente tá falando assim, né? O mundo a porta está aberta para eles. Aproveitar. E o ninho também está sempre aberto para eles. Né? Assim, a gente falou da questão deles voarem, mas a gente quer sempre assim, estar debaixo das asas da gente. É isso mesmo. Eu vou dar um recado para eles e acho que para todo mundo, né? Eu acredito que o mundo é nosso, né? Que a gente pode fazer o que quiser, desde que acredite, desde que a gente não deixe as nossas origens para trás
mas ao mesmo tempo que a gente não deixe que as nossas origens nos acorrentem, né? Que a Então, gente se fortaleça que a gente se fortaleça, exato, que essas origens sirvam como, como uma fortaleza mesmo, como um porto seguro que a gente possa voltar, mas mais do que tudo como instrumentos para que a gente possa ir além, né? E acho que é isso que a gente vive falando para eles, né? Por isso que a gente falou aqui que a gente fica totalmente aberto a eles terem as próprias experiências, né? Porque a gente quer que eles atinjam o máximo da capacidade deles, né? E acho que é isso. Eu acho que isso serve para todas as pessoas, né? Desde que a pessoa acredite, né? Com certeza. Bom, isso. então esse episódio que chegou ao fim foi uma lição para as famílias, né? Para os casais, principalmente para os casais que empreendem juntos, para as famílias aí empresárias, para que elas percebam como pode dar certo, como dá certo, desde que você também se coloque ali num lugar de uma escutativa, de compreensão com o outro e sempre com um objetivo em comum, de crescer, de prosperar, que é o que vocês fazem. Então, acho que foi assim um excelente exemplo, um aprendizado, uma lição, né? Vocês estarem aqui e compartilhando dessas experiências de vida de vocês com outras pessoas, que eu tenho certeza que outros casais que vão assistir o podcast, às vezes eles se descabelam, às vezes brigam horrores e pensam em se separar a sociedade. Então, acho que essa pode ser às vezes uma mensagem que eles precisavam ouvir para tentar rever alguns conceitos de como é empreender em casal. Ô, Bárbara, eu posso só deixar uma mensagem aqui para Até tu, se quiser. o que acontece, tá? Uma coisa que a gente sempre discute entre a gente às vezes, sabe? Assim, cada um tem uma visão de mundo que a gente comentou, né? Assim, então a Cintia é sonhadora e eu sou o planejador. Então, assim, e às vezes tem momentos diferentes que a gente tem nossos atritos. O que é importante a gente colocar, né? É saber que até na vida pessoal, né? Saber que assim, um tá ali pro outro e os dois têm o mesmo sonho. Um quer o melhor para o outro. Então, assim, eu quero o melhor para a Cintia quer o melhor para mim. Então, assim, naquele momento, a Cintia pode estar falando de uma forma que ela não gostaria, eu posso estar falando de uma forma que eu não gostaria, eu posso estar agindo de uma forma que eu não sei o que está ferindo ela às vezes, mas o que é importante é manter a consciência do amor que um tem pelo outro, e que o resto ali é só falha na comunicação. Sim. É só entender um pouco melhor o outro, é só entender a forma de fazer acontecer, porque vai acontecer briga. Não tem como, somos seres humanos, vai acontecer briga no trabalho, que vai para a empresa, da empresa que vai para o trabalho, é natural. Não existe, assim, a gente está falando aqui de uma forma leve, solta, tranquila, mas tem momentos ali que, nossa senhora, tem momentos ali que eu apanho bastante. Com as palavras. Não, tem momentos que os nervos vão à flor da pele, é natural, né? E o que é importante? Sabedoria, né? E ter sempre, como as crianças, a gente falou que as crianças têm que ter o porto seguro, que são os pais ali, que vai ter a casa deles. Acho que o porto seguro nosso, meu e da Cintia, sempre é saber que um ama o outro, que tá aqui que quer o bem do outro, só. Sabendo disso, tendo essa consciência, toda e qualquer outra coisa, mas a gente pode entender de uma forma diferente. Porque a Cintia comentou da questão de olhar para a família e ver o passado não como correntes, né, mas como molas que vão te jogar para frente, né? Porque se você quiser olhar para o passado e se acorrentar ao passado, ficar preso ao passado, você fica. Então tudo depende muito de como você olha. Se a gente olhar, né, para olhar para a Cintia, saber que ela me ama e que ela quer o meu melhor, e a Cintia também saber que eu quero o melhor dela, sim, o resto é ruído, o resto a gente tira limpo e é sucesso, né? Esses portos seguros eu acho que tem que ter. O resto, né, mano? Vai ter arranca-rabo, é natural. Faz parte do negócio. Então, já compartilha esse vídeo com quem precisa escutar essa história, se inspirar nessa história e prosperar muito com a tua empresa aí familiar. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e eu espero você no próximo episódio.